Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Me digam o seguinte, o que vocês ainda lembram de ontem? Não. Café, por favor, acabou aqui. Pessoal, essa parte é para vocês acordarem, né? A gente tem que mostrar assim para o café que, né, vocês estão... E aí, o que ficou de ontem? Além do eu sou hebreu. Além disso, o que ficou? Fuga de Jonas. Como? Lições sobre fuga e tempestade. É isso aí, minha irmã. Uma salva de palmas aqui. É isso aí. Às vezes a gente confunde que a porta está aberta, eu tenho que entrar porque está aberta. E outras vezes a gente pensa, não, está fechada, é para não entrar. Não, a gente, com porta aberta ou fechada, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos conversar com o Senhor sobre as portas, abertas ou fechadas. Alguém disse aqui algo? Punições. São intervenções, isso mesmo. Tempestades não são punições. Algumas vezes correção, outras vezes elas servem para nos aprovar, de acordo com Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. O que mais? Paz, aquele negócio, né? Tem uma paz aqui dentro. Essa paz aqui dentro do coração, muitas vezes é uma paz enganosa, porque o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, enganoso, né? A gente não pode utilizar a paz como único critério, mas quanto mais a gente foge, mais a gente afunda, e a gente vê essa sequência aqui em Jonas de um jeito muito, muito claro, ele saindo da Galileia, ele indo para Jope, ele indo para o porão, ele indo para as profundezas, é o que nós vamos olhar agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 10 do capítulo 2. Vamos fazer como ontem, nós vamos ler o texto completo, depois nós vamos ler ele de uma outra maneira, e depois nós vamos falar sobre o capítulo 2, que tem uma lição muito clara, muito objetiva, mas eu quero tomar a liberdade de conversarmos sobre lições sobre oração. Nós vamos falar sobre oração nessa manhã, mas depois que entendermos qual é a lição ou qual é o centro de Jonas, capítulo 1, 17 até 2, 10. Acompanhe aí comigo Jonas 1, do verso 17, capítulo 1, verso 17, ao verso 10 do capítulo 2. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor
e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento, vem a salvação. Então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Gente, primeira viagem submarina do mundo. A gente acabou de ler, a primeira viagem submarina que a gente tem registro no mundo. E uma viagem de 3 dias. Vocês lembram que alguns anos atrás, talvez 2023 ou 2022, teve um submarino que implodiu no fundo do mar? Jonas, não acontece isso com ele. Ele faz essa primeira viagem e ele consegue escapar, ele não implode. Ele sofre um trauma, mas ele não implode. Por isso que eu disse ontem que Lutero, quando olha para Jonas, ele diz assim: incrível, incrível. A história de Jonas perto da travessia do mar, a travessia do mar, né, não é nada. Por que ele crê nisso? Por que cremos em Jonas? Porque é um texto das Escrituras. Nós cremos em Jonas porque cremos na ressurreição de Jesus, amém? Amém, queridos? Cremos na ressurreição de Jesus? Pessoal, vocês estão assim, eu estou ficando em dúvida, porque esse amém aí, estou falando da ressurreição, vocês estão, amém? Cremos ou não cremos? Amém. Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, grandes peixes podem levar homens para passear. Se a gente crê na ressurreição, todas as outras coisas são completamente possíveis. Então, Jonas, capítulo 2, ele vai chamar a nossa atenção, não para Jonas e o grande peixe. Eu fico pensando, né, o que seria se a gente pudesse entrevistar Jonas sobre os 3 dias no ventre do grande peixe? Né? O que ele diria? Certamente ele teria muita coisa para dizer, mas ele não disse isso. Ele não disse isso porque Jonas não é um texto, não é um livro, a mensagem não é sobre grandes peixes e pequenos homens. A mensagem de Jonas é sobre Deus e Jonas. Por isso que a gente não tem muitas outras informações de como é passar 3 dias e 3 noites no ventre, na barriga de um grande peixe. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui para... ontem nós falamos que quando Deus chama Jonas, ele estava sentado. Ele estava sentado. E isso se assemelha muito a nós. Quando Deus nos chama, a gente está sentado. Agora Jonas, ele não apenas está sentado. Jonas, ele se levanta, ele vira as costas para Deus. Agora ele está dentro do grande peixe e ele está de joelhos. É esse o movimento de Jonas agora. Não mais sentado, não mais de costas para Deus, mas Jonas está de joelhos dentro desse grande peixe. Não mais sentado, como no capítulo 1, não mais de costas, como no capítulo 1, mas agora de joelhos, aqui dentro daquele grande peixe. Dentro daquele grande peixe que estava no lugar certo, na hora certa, para engolir o homem certo e guardar esse homem até que Deus cumprisse o seu propósito. É assim que nós olhamos para o capítulo 2, e a gente, se pudesse entrevistar ele, a gente não teria outras informações, além das informações mais importantes que nós temos aqui no capítulo 2. O que ele ficou fazendo lá? Ele ficou de joelhos, orando. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma leitura orientadora de Gênesis capítulo 2. Eu mencionei rapidamente ontem que todo o livro de Jonas, ele tem uma estrutura quiástica. Ou seja, o livro, ele tem correspondências, ele tem uma espécie de simetria, ele é espelhado. E o capítulo 2, ele faz isso de uma maneira muito brilhante. Isso daqui é uma grande construção, e eu quero ler dessa maneira com vocês, e por favor, me acompanhem aí. Notem,
Capítulo 1, verso 17. Deus manda que o grande peixe engula Jonas. Essa é a primeira cena desse novo bloco. Deus manda um grande peixe engolir Jonas. Mas quando nós olhamos para o capítulo 2, verso 10, Deus também manda o peixe vomitar Jonas. Isso está espelhado. 1,17 é igual a 2,10. Deus manda o peixe engolir e Deus manda o peixe vomitar, ou cuspir, ou despejar Jonas. Deus, ele manda em todas as coisas. Nós cantamos aqui que Deus é soberano. Deus é o Senhor, Rei. Ele é o Rei, servo da criação. Ele cria todas as coisas, e todas as coisas que Deus cria está à disposição de Deus. Deus criou aquele grande peixe, e aquele grande peixe está a serviço do seu Criador. Então ele diz, vá e engula, vá e vomite. E o peixe simplesmente, diferente de Jonas, o que o peixe faz? O peixe é mais inteligente do que Jonas, gente. Jonas, vá para Nínive. Ah, tá bom, Senhor, estou indo para Tarsis. Peixe, engula Jonas. Agora, Senhor. Peixe, vomite Jonas. Ah, Deus, Jonas está tão gostosinho. Deixa eu mastigar um pouco mais. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente obedece o Senhor Criador. Deus é o Rei servo da criação. Ele cria todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas. 1,17 é igual a 2,10. Mas notem, quando nós olhamos para 2, 1 e 2, nós encontramos Jonas clamando a Deus por salvação. É tudo o que ele tem para fazer. Ele está buscando a Deus, ele está clamando a Deus, ele está pedindo por salvação. 2, 1, 2 é igual a 2, 8, 9. Em 2, 8, 9, Jonas está dizendo, obrigado, Senhor, pela salvação. Deus é o Deus que ouve as orações. Deus é o Deus que ouve as orações. Uma das primeiras vezes que eu me deparei com isso, foi o seu Davi, em uma das nossas capelas aqui em 99 ou 2000, ele chamando a nossa atenção para o Salmo 65, verso 2, o texto que diz assim, ó tu que ouves as orações. E aí o verso 5 diz assim, e tu respondes as orações com grandes feitos de justiça. Deus é o Deus que ouve as orações. Jonas, dentro daquele peixe, de joelhos, ele busca a salvação, mas no capítulo 2, 8 e 9, o espelho é, Jonas louva a Deus pela salvação. Notem agora, Jonas 2, 3 e 4, nós temos Jonas mergulhando no fundo do abismo. Ele desce ao abismo. Essa daqui é uma palavra importante no Antigo Testamento, é a palavra Sheol, é a palavra para o lugar dos mortos. Jonas, ele queria fugir de Deus, certo? Ele queria ir para Tarsis. E Deus falou assim, quer experimentar como é fugir de mim? Vá até o Sheol. Lembra que eu disse que esse é um livro irônico, e por ser irônico, muitas vezes ele pode ser lido como uma sátira. Você quer saber o que é fugir de mim? Eu vou te levar até o Sheol, até o fundo do abismo. Jonas, ele está diante de Deus, ele está de joelhos diante de Deus, e ele não apenas está clamando por salvação, mas ele, do abismo, ele clama a Deus, me tira daqui, me tira do inferno, me tira do Sheol. Ele faz isso em 2, 3 e 4, e no verso 2, 7 ele diz assim, Deus me acendeu, Deus me tirou do abismo. Ele sabe que a oração dele chega até o templo, o centro do universo, o centro do mundo, o lugar onde o céu toca a terra. E aí então o que nos sobra aqui é o capítulo 2, versos 5 e 6, onde nós temos o centro do capítulo e sem dúvida nenhuma o centro do livro. O texto diz assim, capítulo 2, versos 5 e 6. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Deus é o Deus que resgata da morte. Esse daqui é o centro do capítulo. Deus é soberano em salvar.
Deus é soberano em salvar. A salvação depende exclusivamente de Deus. É isso que esse texto demonstra. Deus é soberano em salvar. Mas tu, ó Deus, me resgataste da morte. Esse é o centro do capítulo 2 de Jonas. O capítulo 2 de Jonas não é a crise de Jonas. O capítulo não trata sobre o profeta em si. O texto trata sobre a graça de Deus que age quando o homem não tem mais nada para fazer. Queridos, o que Jonas teria para fazer dentro daquele grande peixe? Fazer cosquinha na goela dele? Não, não tem o que fazer. Não tem nada para Jonas fazer ali, a não ser clamar a Deus, a não ser buscar a Deus. E quando nós percebemos Jonas buscando a Deus, Jonas capítulo 2 é muito parecido com os Salmos. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 18, verso 4 a 6. Jonas, ele ora, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando Jonas está orando, ele está orando as Escrituras. Ele não está fazendo orações sem sentido, ou orações que ele tem vontade de fazer, mas quando Jonas está orando, ele está orando as Escrituras. Ele está tirando isso das Escrituras. A oração de Jonas é, na verdade, uma construção dos Salmos. Acompanhe comigo, Salmo 18, verso 4 a verso 6. Veja como é parecido. Não é uma cópia do Salmo 18, mas reflete, sem dúvida nenhuma, o Salmo 18, do verso 4 a 6. Os laços da morte me cercaram. Torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário, Ele me ouviu. Meu clamor chegou até os seus ouvidos. É quase que idêntico, gente. Jonas 2 é muito parecido com o Salmo 18, de 4 a 6. Não é uma cópia do Salmo, mas reflete o Salmo. Todas as palavras de Jonas, todas as palavras de oração de Jonas vêm dos Salmos, vêm do Saltério. E queridos, isso tem transformado a minha perspectiva a respeito da oração. Isso tem mudado a minha maneira de orar, a minha maneira de me colocar diante de Deus. Eu tenho, devagarzinho, eu tenho aprendido a orar a partir das Escrituras. Jonas, ele está falando com Deus. E ele está falando com Deus a partir de categorias das Escrituras. Ele não está soltando palavras, qualquer pensamento ao vento, mas ele está orando a partir das Escrituras. Eu tenho aprendido a orar com a Bíblia aberta. Dizem que o John Bunyan, se ele pudesse ser cortado, ao invés de sair sangue, sairia a Bíblia. Eu queria que fosse assim comigo também. Orar a partir das Escrituras. O Eugene Peterson, ele diz que nós nos comunicamos com Deus como se fôssemos repórteres. A gente está informando Deus em todo o tempo. A gente está contando para Deus assim como se Deus não soubesse o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. E ele sugere que a gente mudasse a linguagem dos repórteres para a linguagem do afeto, para a linguagem do coração. Mas a linguagem do coração, ela só faz sentido se nós estivermos com a Bíblia aberta, se nós estivermos com o texto bíblico aberto. Nós deveríamos falar com Deus muito mais a partir de uma linguagem afetiva, uma linguagem do coração, do que qualquer outro tipo de linguagem. E isso por uma razão muito simples. Em Cristo Jesus, nós somos filhos adotados por Deus. Você que é pai,
Você já parou para prestar atenção como você fala com seu filho, dependendo da idade dele? Quando ele é pequenininho, você fica... Aí ele vai crescendo, você vai mudando a linguagem. Não é assim? Mas você nunca vai falar com seu filho a partir de termos técnicos. Você vai falar como um pai fala com o filho. Assim deveriam ser as nossas orações. Nós deveríamos nos relacionar com Deus com a convicção e a certeza de que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, filhos que foram adotados por Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos autoriza a chamar Deus de Pai. Foi assim que Ele nos ensinou. Chame Deus de Pai. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos falar mais sobre oração. E ao falar sobre oração, olhando aqui para Jonas capítulo 2, eu me pergunto, o que você faz quando você está desesperado? O que Jonas fez no desespero dele? Ele orou. O que Davi fez no desespero dele? Ele orou. O que Ana fez no desespero dela? O que Jeremias fez no desespero dele? O que Jesus fez no desespero dele? Acompanhe comigo. Davi no Salmo 34, verso 6. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. Davi no Salmo 34, verso 6. O que faz um desesperado? Ele ora. Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ana estava muito angustiada. Lembram da angústia de Ana? Penina tinha filho toda hora. Não era de 9 em 9 meses, era toda hora ela tinha um filho. E isso gera uma grande angústia no coração de Ana. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. O que você faz quando você está preocupado, desesperado, triste ou angustiado? Jeremias, em Lamentações 3, 54 e 56, vendo a destruição de Jerusalém, ele diz: a água subiu acima de minha cabeça e clamei, é o fim. Mas lá do fundo do poço, invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouviste quando clamei, ouve minha súplica, escuta meu clamor por socorro. O que nós fazemos quando estamos desesperados? Oramos. Jesus, em Lucas, capítulo 22, verso 44. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia, Jesus angustiado, ele ora. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Ele orou em um momento de grande angústia. O que nós fazemos quando estamos angustiados? Queridos, a gente tem abandonado a oração. E à medida que nós abandonamos a oração, a nossa espiritualidade é altamente afetada. Eu já falei algumas vezes lá na nossa igreja que eu lembro vagamente de pessoas chegando até minha avó e dizendo assim: ah, dona Laura, meu marido está doente. E a minha avó dizia assim: então vamos orar por ele agora. Hoje, quando nós chegamos até alguém e dizemos assim, fulano de tal está doente, sabe o que a gente faz? A gente pega o nosso celular e a gente tem um contato de um bom médico. Quando alguém chegava até minha avó e dizia assim: dona Laura, fulano de tal está com uma causa na justiça, sabe o que minha avó dizia? Vamos orar por ele. Mas quando alguém chega até nós hoje e diz que alguém está com uma causa na justiça, o que a gente faz? A gente pega o nosso celular, porque a gente tem um contato de um bom advogado. E nós precisamos de bons médicos, nós precisamos de bons advogados, nós precisamos de bons profissionais, mas eles não podem ser sempre o nosso primeiro recurso. O nosso primeiro recurso tem que ser o Senhor.
Sempre. O nosso primeiro recurso tem que ser o Senhor. O que faz um desesperado? Ora. O que faz um angustiado? Ora. O que faz um doente? Ora. O que faz alguém que está em dúvida? Ora. O que faz alguém na barriga de um grande peixe? Ele ora. Ele ora. Queridos, isso é importante para nós. Quando nós olhamos para Jonas capítulo 2, a gente vê uma espécie de dilúvio às avessas. A descrição ali de Jonas navegando na profundeza dos mares, ali, ou do mar, é uma espécie de Gênesis capítulo 6 a 9 às avessas. Quando a gente ouve ali o Jonas com algas na cabeça. Algas na cabeça é o mesmo nome que se dá ao mar onde os israelitas atravessaram. Jonas, no fundo do mar, ele está experimentando de uma grande libertação, de um grande êxodo. Quando nós olhamos para esse texto tão rico, quando nós chegamos ali no verso 7, no verso 8, tudo que tem para Jonas é: então me lembrei do Senhor. Então me lembrei do Senhor, me lembrei do Senhor. E é Jonas que traz para nós: os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Não sei se você já prestou atenção, mas quando a gente olha para Números, capítulo 16, verso 30, Deus, rei servo da criação, ele mandou a terra abrir a boca e a terra engoliu um grupo de pessoas, os filhos de Corá. A palavra engoliu em Números 16:40 é a mesma palavra engoliu de Jonas capítulo 1, verso 17. Só que tem um detalhe importante em Números capítulo 16, verso 30, para o qual eu quero chamar a sua atenção. Abra comigo a sua Bíblia lá. Números capítulo 16, verso 30. Vejam que interessante esse texto. Mas, Números 16, verso 30. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e os engolir, junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Quem mostra desprezo pelo Senhor é engolido. E não apenas por terra e grandes peixes. Mas quando nós mostramos desprezo pelo Senhor, nós somos engolidos por todo tipo de coisas. Nós somos engolidos pela correria, nós somos engolidos pela ansiedade, nós somos engolidos pelo medo, nós somos engolidos pela depressão, nós somos engolidos por uma infinidade de coisas. Jonas, ele mostra desprezo pelo Senhor, e o grande peixe o engole. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 7, verso 12, da mesma forma. Nós temos lá Moisés e Arão, a serpente de Arão engole as serpentes do Egito. É a mesma palavra. Engolir de Êxodo com engolir de 1,17. Se a gente mostra desprezo por Deus, nós somos engolidos por uma porção de coisas. Por isso que quando nós estamos desesperados ou angustiados, a nossa primeira reação deveria ser a reação de orar. Porque se a gente não ora, nós somos engolidos por todo tipo de coisas. Me lembrei do Senhor. Infelizmente, queridos, nós fazemos da oração, muitas vezes, o nosso último recurso. E talvez você esteja aqui apenas para lembrar que nós precisamos fazer da oração o nosso primeiro recurso. Dentro daquele grande peixe, Jonas ele experimenta algo. Ele experimenta, sem dúvida nenhuma, ele experimenta algo.
esse salmo de Jonas, ou esse reflexo de Salmo 18 em Jonas 2, é sobre ressurreição. Não tenha dúvida disso. É sobre ressurreição, é sobre a soberania de Deus em salvar. É sobre a soberania de Deus de trazer da morte pessoas. Morte e ressurreição apontam para Deus como aquele Senhor que salva, que é soberano em salvar. Todo esse texto de Jonas capítulo 2 chama a nossa atenção para essa realidade. O Senhor é soberano sobre a salvação. Por meio de Jesus, o Senhor é soberano em reorientar os nossos corações. Ele é soberano. Ele envia o seu Espírito nos dá fé. O Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. Esses são compromissos da aliança: fé, arrependimento e oração, gerados em nós pelo Deus soberano em salvar. Nós olhamos para Jonas capítulo 2 e nos deparamos com essa realidade. A graça de Deus, ela se opõe ao mérito, mas não ao esforço. Jonas estava naquele grande peixe e cabia a ele orar, manifestar sua fé e o seu arrependimento, e então orar. A graça de Deus não se opõe ao esforço. A graça de Deus se opõe ao mérito. Jonas não merecia ser salvo. Não. E ele sabe disso. E ao saber disso, o que ele faz é se colocar diante de Deus em fé, em arrependimento e em súplica. Salva-me, ó Deus. Tem misericórdia de mim. A graça de Deus, ela se opõe ao mérito e não ao esforço. Nós devemos nos afastar dos ídolos. Nós devemos nos afastar da corrupção. Nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos obedecer a Deus. Isso é esforço. A graça de Deus, ela se opõe ao mérito, mas não ao esforço. Nós olhamos para esse texto rico de Jonas capítulo 2 e nós descobrimos o seguinte, que Deus é um pai. É um pai amoroso que corrige e disciplina seus filhos. E isso daqui, eu imagino que alguns de vocês vão ficar traumatizados agora comigo. Mas se Deus é um pai amoroso, e ele usa um grande peixe para disciplinar Jonas, papai e mamãe, você tem que mudar o jeito de disciplinar seu filho. Porque quando Deus está disciplinando Jonas com um grande peixe, o que parece? Eu estou procurando uma palavrinha assim. O que parece? Quando Deus usa um peixão para disciplinar Jonas, o que parece? O que parece, gente? Parece que Deus vai matar Jonas. Não é? Afinal de contas, um grande peixe engole um homem, morreu. Quando Deus está disciplinando Jonas, o que parece? Que Deus vai matar Jonas. E quando a gente vai disciplinar os nossos filhos? Amorzinho, vem cá, não faz mais isso, viu? Não faz mais isso, senão o papai vai chorar. Sabe o que seu filho vai fazer? Ele vai fazer de tudo para ver você chorar. O seu filho vai fazer de tudo para ver você no cantinho. Eu fiquei de mal de você, bebê, porque você não obedeceu o papai. Irmãos, quando a gente está disciplinando os nossos filhos, tem que parecer que nós vamos matá-los. Tem que parecer que a gente vai matar. Não mataremos, mas tem que parecer. Porque senão, eles não vão entender a disciplina de um pai que ama. E vocês acham que eu estou ficando louco? Talvez eu nunca mais volte no PV. Mas tem que parecer isso. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 2, versos 5 e 6. Ô, pessoal, enquanto vocês estão abrindo aí, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui, né? Tem que só parecer, tá? Tem que só parecer. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6,
Queridos, prestem atenção nisso. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Quando Deus envia aquele grande peixe, parece que Deus quer matar Jonas, mas Deus não quer matar Jonas, Deus quer salvar Jonas dele mesmo. Mas parece. Queridos, Deus persegue Jonas na tempestade, Deus persegue Jonas com um grande peixe, Deus não deixa que seus filhos morram antes que eles lutem. É isso que Deus faz. Nós temos a imagem de Jonas se afogando e a imagem não é bonita. Não é bonita. Tem um irmão lá na nossa igreja, o Tarek. O Tarek, ele é do Corpo de Bombeiros e ele é um de 2 únicos salva-vidas que mergulham para encontrar pessoas que se afogaram. E a gente tem o privilégio de morar num bairro alto que dá para ver o mar. E a gente já sabe quando os bombeiros estão procurando por pessoas. E eu sei que o Tarek está sempre envolvido naquilo. E o Tarek sabe que eu estou orando por ele quando as coisas estão acontecendo ali. E ele fala para mim: pastor, eu trabalho nisso há muito tempo. Mas ver alguém se afogando e resgatar alguém que se afogou é muito duro. E o Rodriguinho sabe disso, né? Rodriguinho não, o arcebispo de Cabo Frio. Queridos, essa daqui não é uma imagem bonita. Não é uma imagem bonita. Esse homem está se afogando. Esse homem tem algas enroladas. Parece que Deus quer matá-lo. Mas Deus não quer, de fato. Deus quer tornar aquele homem santo. Quando as tempestades chegam na nossa vida, são intervenções de Deus para que nós nos pareçamos mais com Jesus Cristo. É assim. Deus trabalha com Jonas, irmãos, e Deus trabalha conosco também. Não tenham dúvidas disso. Deus trabalha por meio de coisas, Deus trabalha por meio da tempestade, do peixe, Deus trabalha também por meio da visão. Na oração de Jonas, ele olha para o templo, e eu já disse aqui, o templo é o centro do universo, é o lugar onde o céu toca a terra, é o lugar onde Deus está, é o lugar onde os mandamentos estão guardados, é o lugar onde as refeições cerimoniais acontecem, é o lugar dos sacramentos, é o lugar onde o povo de Deus vai para adorar, e Deus quer restaurar Jonas a esse lugar. Jonas está orando, e à medida que ele ora, ele tem uma nova percepção de Deus, ele ganha uma outra percepção de Deus. Ele percebe que Deus é soberano, Deus é o rei servo da criação, ele manda o peixe comê-lo, depois vomitá-lo. Ele percebe que Deus é o Criador de todas as coisas, ele percebe que Deus sustenta todas as coisas, ele percebe que Deus cria o peixe, por isso Deus manda no peixe. Irmãos queridos, Deus nos resgatou em Cristo Jesus para que nós o adoremos. Deus, ele não salva Jonas para Jonas ser um profeta. Deus não me salvou para que eu fosse um pastor. Deus nos salva para que nós sejamos adoradores dele. Deus não salva Jonas para que Jonas fosse um profeta. Deus salva Jonas para que Jonas fosse um adorador verdadeiro de Deus. É assim que nós lemos lá no Evangelho de João. Deus está procurando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer que Jonas se torne esse homem. Acreditem, queridos, em Jonas 2,10, Jonas está recebendo uma nova oportunidade, uma oportunidade de adorar a Deus. Esse é o centro de Jonas, capítulo 2. Mas eu quero falar sobre oração aqui.
E quero falar sobre oração porque esse é um tema que tem sido muito importante para mim. E eu quero dividir isso daqui com vocês, a importância desse tema. Jonas está orando. Nós devemos orar. Buscar a Deus deve ser o nosso primeiro recurso. Mas não é difícil a gente encontrar pessoas que estão fazendo perguntas sobre a oração. Tem gente que está perguntando assim: por que orar se Deus é soberano e sabe de tudo? Tem gente que está perguntando isso. Por que orar se Deus já sabe o que vai fazer? Por que orar se Deus conhece todas as coisas? E de um outro lado tem pessoas respondendo assim: você tem que orar porque a oração muda você. Eu quero chamar nossa atenção nessa manhã para o seguinte: Deus de fato é soberano. Ele sabe de todas as coisas. E nós, quando oramos, nós mudamos. Mas ninguém deveria orar apenas para mudar. Nós deveríamos orar para conhecer a Deus. Nós deveríamos orar para conhecer a Deus. A oração não muda Deus. A oração nos muda. A gente acreditou nisso. Mas isso não é a verdade. Porque a oração muda Deus. Mas eu vou explicar isso melhor. O que muda? Se muda. Quando a gente ouve falar que a oração não muda Deus, a oração apenas nos muda, isso parece bonito. Mas no final das contas isso é filosofia existencial. A gente passa a ficar no centro do negócio. E na oração, Deus não é passivo e nós não somos o centro. Quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus. E ao nos relacionarmos com Deus, acontece um monte de coisas conosco. Mas também acontece algumas coisas na perspectiva divina. A gente tem receio de dizer que Deus muda. Eu tenho muito receio de dizer isso. Mas a impressão que eu tenho é que nós não temos receio de dizer que quando nós estamos orando, nós estamos buscando apenas significado e mudança pessoal. Por que a gente não tem receio em dizer isso? Porque quando nós estamos buscando apenas significado e apenas mudança pessoal diante de Deus, nós estamos tratando Deus como uma coisa, como uma ferramenta para automudança. E Deus não é ferramenta para automudança. Deus é uma pessoa. Uma pessoa que nos chama para que nos relacionemos com Ele. Assim sendo, o que seria o equilíbrio para esse equívoco? Talvez mais do que equilíbrio, qual é a visão do Evangelho sobre oração? Por que nós oramos? Para que serve a oração? Esse tema, oração, presente aqui em Jonas 2, mas espalhado por toda a Bíblia, deve chamar a nossa atenção. Para pelo menos a teologia da oração. Para uma experiência que certamente vai ser espiritual, certamente vai tocar na antropologia, essas coisas vão se encontrar, mas a gente precisa ter um pouco mais de profundidade ao pensarmos e a falarmos sobre oração. Eu quero dividir alguns pontos aqui com vocês. Número 1, cuidado com o slogan: a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Cuidado com esse slogan. Essa frase tenta proteger a imutabilidade de Deus, mas a imutabilidade de Deus não precisa ser protegida. Em nome de tentar proteger a imutabilidade de Deus, a gente acaba criando outro problema. Nós transformamos a oração em terapia espiritual. Não em encontro real. Queridos irmãos, quando nós estamos orando, nós deveríamos buscar, ansiar, desejar por um encontro real com Deus.
E não apenas para um momento de terapia, onde a gente diz para Deus, Deus, hoje eu não acordei bem, eu acordei com o coração atribulado, pensando que a minha vida não tem significado. Deus já sabe de tudo isso. Essa linguagem do repórter precisa ser evitada. Ela precisa ser evitada e trocada. Nós não oramos apenas por um momento de terapia. Nós deveríamos orar por um encontro real com o Senhor soberano, o único que salva e transforma. Se nós não entendermos isso, que oração, ela nos coloca em um encontro real, nós sofreremos alguns efeitos colaterais da nossa espiritualidade, efeitos colaterais graves. Deus se torna estático, distante, previsível. Isso faz mal. A oração vira meio de autoconhecimento e não ato relacional. A resposta da oração deixa de ser estar em Deus e passa a ser estar exclusivamente em nós. Nós estamos buscando mudança, mas a gente não está nem aí para Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Na prática, esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, faz da oração algo existencialista e não evangélica. Número 2, o receio legítimo sobre Deus não muda. Deus não muda, queridos. Deus não muda, mas a gente precisa entender o que não muda em Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Malaquias 3,6, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu não mudo. Se nós abrirmos em Tiago, capítulo 1, verso 17, sim, o texto bíblico diz, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, mas o que não muda? Deus não muda, o que não muda? O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é imutável, nunca vai mudar. Amém? Amém? Nunca vai mudar, o caráter de Deus nunca vai mudar. É o caráter de Deus que não muda. Os atributos de Deus não mudam. Nunca vão mudar. Os propósitos finais de Deus não mudam. Não, isso não muda. Mas o erro está em concluirmos que, por isso, Deus não responde às nossas orações. Deus não age, Deus não se envolve. Cuidado. O caráter de Deus não muda, os atributos de Deus não mudam, os propósitos finais de Deus não mudam. Mas nós, quando estamos orando, a gente está entrando em um relacionamento real. Em terceiro lugar, nós precisamos tomar cuidado com um falso dilema. Ou Deus muda, ou nós mudamos. Queridos, a Bíblia não aceita esse dilema. A Bíblia afirma as duas coisas. Ao mesmo tempo, Deus é imutável em quem Ele é. Ele não vai mudar o seu caráter, o seu atributo e os seus propósitos finais. Ao mesmo tempo, Deus é relacional. Ele é responsivo. Ele é livre. Ele age na história. Você acha que isso está ficando confuso? Jonas capítulo 3, verso 10. O texto de amanhã, Deus se arrepende de trazer juízo. Ele fala para Jonas, vai lá e diz que eu vou acabar com todo mundo. Mas amanhã a gente vai ver que Deus fala assim, não vou mais. Mas por que não? Porque eles se arrependeram. Atenção, eles se arrependeram, eu me arrependo também. Mudei. Êxodo 32, verso 14, Moisés intercede a Deus. Está lá, e Deus muda o curso da ação. Moisés orou. Isaías 38, Ezequias ora e recebe anos adicionais de vida. Deus falou, vai lá, profeta, e avisa que ele vai morrer. Ele vira de lado, olha para a parede, ora, e Deus diz, não, tá bom. Vou dar mais tantos anos. 15, é 15? 15.
Vou dar mais 15 anos para ele. Oração é encontro relacional. Quando nós olhamos para Mateus 7, Jesus está dizendo assim: peçam, busquem, batam. Queridos, se a oração, atenção para isso, se a oração, se a sua oração, se a minha oração, se a oração do povo de Deus não tiver efeito real, esses textos, no mínimo, são enganosos. Com o que você quer ficar? A nossa oração tem algum efeito. Em quarto lugar, então Deus muda? Aqui está o grande ponto. Deus não muda em seu ser, mas Ele escolheu agir no mundo de forma relacional, gente. De outra maneira, Deus não muda quem Ele é. Deus não muda quem Ele é, mas Ele muda o que faz em resposta às orações que Ele mesmo decide levar a sério. Deus muda as ações. A gente olha para o livro de Tiago e a gente vê Elias, um homem sujeito como qualquer outro homem, orou e não choveu mais. Orou e não choveu mais. A oração não informa Deus. A oração não informa Deus. A oração ativa a vontade de Deus no tempo por meios que Ele estabeleceu. Gente, imagine a cabeça de Jonas. Estou fugindo de Deus. Sou jogado ao mar, um peixe me engole. Se você fosse Jonas, o que você pensaria? É só esperar a morte. Não é, gente? Sejam sinceros e honestos. Estou fugindo de Deus, estou em pecado, me levantei contra Deus, me rebelei contra Deus, virei as costas para Deus, peguei o barco, fui jogado ao mar, um peixe me engoliu. Orar para quê? Esse profeta sabia de algo. E ele sabia que ao orar, ele estaria se relacionando com Deus, que faz uma aliança, que exige de nós fé, arrependimento e oração. O profeta, ele conhece Deus, ele se arrepende do mal e ele busca o Senhor. O que o Senhor faz? Peixe, vomita o cara. Irmãos queridos, em quinto lugar, o evangelho e a oração. O centro não é a eficácia, o centro é a comunhão. Será que aquilo que eu vou pedir para Deus, Deus vai dar? Para de se preocupar com isso e comece a pensar o seguinte: eu vou estar diante do Senhor, eu vou desejá-lo, assim como a corça anseia pelas águas. Eu vou buscá-lo numa terra seca. Eu vou buscá-lo. O centro não é a eficácia da oração. O centro é a comunhão que a oração oferece a nós. O Evangelho nos impede de reduzir a oração à técnica. O Evangelho nos impede de reduzirmos a oração à barganha, à troca com Deus. Mas o Evangelho também nos impede de reduzirmos a oração a ajuste emocional. Não, nada disso. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, a tempestade perfeita de Deus, Jesus Cristo. Em Cristo, oração é filiação, não é manipulação. Ore e digam assim: Pai, Pai nosso. A gente deveria orar não para convencer a Deus, mas porque nós já fomos aceitos por Ele como filhos. Esse é o caminho. Em Cristo Jesus, oração é participação colaborativa.
e não passividade. Queridos, Deus pode fazer tudo, qualquer coisa sem nós, mas Ele é tão gracioso e misericordioso que algumas coisas Deus decidiu fazer usando a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus pode fazer tudo, qualquer coisa, mas tem coisas que Ele decidiu fazer usando a gente. Pregar o Evangelho, o que Ele decidiu? Podia usar anjo? Paulo diz que sim, mas o que Ele fez? Não, mas eu quero usar humano. O Senhor é tão gracioso e tão misericordioso que, sendo quem Ele é, soberano como Ele é, Ele nos convida para participarmos, para colaborarmos. Deus poderia agir sem nós, mas Ele escolheu agir conosco. A oração não é teatro, onde tudo está decidido e fingimos participar. Ela é o meio pelo qual Deus nos inclui em sua ação redentora. Em Cristo Jesus, oração é transformação mútua da relação. Quando nós estamos orando, nós somos transformados, não tenha dúvida disso. Mas isso acontece porque o relacionamento com Deus é real. Queridos, o relacionamento com Deus é real, por isso nós somos transformados. Se não tem relação com Deus, a gente não é transformado. Eu olho para algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas, e faz tempo que eu estou orando com as pessoas, e faz tempo que as pessoas dizem que estão orando e a transformação não acontece. E eu estou sempre perguntando para elas, o que você está fazendo? Estou orando, pastor, mas que oração é essa que você está fazendo? Eu estou pedindo mudança, Senhor. Mas para de pedir um pouco de mudança. Não se preocupa mais em pedir mudança. Preocupe-se em se relacionar com Deus. Abre a sua Bíblia e comece a orar. Relação com o Senhor. Em Cristo nós já temos livre acesso a Ele. Comece a se relacionar com Ele. Para de ficar preocupado, tão preocupado com a mudança. Transformação mútua é real se nós estivermos nos relacionando com Deus. Porque quando nós estamos em uma relação real, os relacionamentos envolvem escuta. Você está escutando o que Deus está falando? Envolve resposta. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Perdão, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Sim, Senhor. Oração envolve isso, relação envolve isso. Escutar, responder, afeto, ação. Se a gente nega isso, queridos, nós estamos esvaziando a própria ideia bíblica de aliança, de relação. Em sexto lugar, uma formulação mais fiel ao Evangelho. Talvez uma frase melhor fosse: a oração não muda quem Deus é, mas muda o que acontece, inclusive em nós. Porque Deus escolheu se relacionar conosco de verdade. Ou de uma outra maneira, na oração Deus não é passivo. Atenção, queridos, na oração Deus não é passivo, nem nós somos o centro. Na oração, ambos participam de um encontro real, iniciado pela graça. Amém? Na oração, um encontro real é iniciado pela graça de Deus. Se a nossa visão de Deus não é correta, a nossa percepção vai ser errada. Um dos primeiros livros que li aqui no seminário em 1998. Como eu disse ontem, começou a falar a data, está ficando velho. A.W. Tozer, Mais Perto de Deus. Se a nossa visão de Deus é errada, tudo será errado. Inclusive as nossas orações. Inclusive as nossas orações. Em última instância, queridos, Jesus é a chave. Jesus orava mesmo sendo filho. Olha que interessante isso. Jesus orava mesmo sendo filho. E Jesus orava esperando resposta. Amém? Acho que vocês não entenderam.
Jesus orava esperando resposta. Amém? Vocês acreditam nisso mesmo? Então a gente está de acordo, né? Porque imagina Jesus orando, eu estou orando só por orar, porque Deus é soberano, não vai responder nada mesmo, o plano já está designado, então eu vou orar para ensinar os meus discípulos. Às vezes a gente acha que foi assim, mas não. Jesus era honesto ao orar. E ele estava orando. No Getsêmani, ele ora. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A gente acha que isso era falso? Não, Jesus não era falso. Jesus estava pedindo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas qual foi a resposta do Pai? Não, filho. Porque agora é o meu propósito final. Mas eu vou te fortalecer. No Evangelho de João, Jesus está orando e Deus não vai mudar, mas Deus manda um anjo para fortalecer Jesus. A oração de Jesus é real. Jesus está esperando uma resposta. Deus envia um anjo para fortalecer o filho e cumprir o plano da redenção. Queridos, a oração não evitou a cruz, mas fez parte do modo como Deus salvou o mundo. Obrigado, Senhor. Queridos, oração não é um botão que controla Deus, mas oração também não é um espelho que nos reflete. Sabe o que é oração? Oração é uma mesa onde pai e filhos estão sentados. Lá da mesa no refeitório onde eu estou sentado, eu estou olhando para as mesas de vocês, né? E é tão bonito ver as mesas onde estão os pais e os filhos. A gente está bem do lado lá do Antônio e da Natália com os 3 filhos. É lindo, gente. E aí eles estão dando comida para os meninos. Aí está lá o pastor Adauri e o arcebispo lá de Cabo Frio. E é tão bonito de vê-los ali. E outros de vocês. Oração é isso. Oração não é botão que nós controlamos Deus, mas também não é espelho que fica nos refletindo. Oração é uma mesa onde pais e filhos estão sentados. Um pai soberano que decide sentar conosco. Amém? Para acabar agora. Já passei da hora. Né? Lições sobre oração, anotem aí. Vou repetir, tá, gente? Mas esse daqui é um tema para a gente, de fato, guardar. Lição número 1. A oração é meio que o próprio Deus estabeleceu para que nos relacionemos com Ele. Deus estabeleceu a oração como meio de nos relacionarmos com Ele. E nessa relação nós somos transformados. É lindo quando lemos Salmo 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados. Só são iluminados porque estavam no relacionamento. Sem relacionamento não tem iluminação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória ao vermos Deus. Oração é meio que Deus estabeleceu para que nos relacionemos com Ele. Lição número 2. Ao orarmos, nossas convicções e ações devem ser afetadas. Ao orarmos, nossas convicções e ações devem ser afetadas. Lição número 3. Em oração, podemos pedir, mas o maior objetivo deveria ser conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Talvez você seja um desobediente, como Jonas, entendeu, orou a Deus, Ele te perdoou,
mas o passo agora é ser obediente. Obediente aos seus pais. Obediente. Talvez você seja um mentiroso que entendeu, orou a Deus, Deus te perdoou, mas o passo agora é parar de mentir, começar a dizer a verdade e usar palavras que edificam. Esse é o conselho de Paulo lá em Efésios. Talvez você seja um manipulador, um promíscuo. Você entendeu, orou, Deus te perdoou, mas a gente precisa passar a agir de maneira diferente. Percebem tudo o que aconteceu no coração de Jonas? 3 dias. 3 dias. Para que ele fosse restaurado do desvio. Meu irmão, minha irmã, você ora? Qual tem sido o lugar da oração na sua vida? Baixe sua cabeça um pouquinho. Os que olham para Ele serão iluminados. Quem olha para Deus buscando Deus, inevitavelmente é modificado, transformado, iluminado. Os que olham para Ele são transformados de glória em glória, porque estão olhando para Ele, olho no olho, vendo a face dele. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve as orações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor estabeleceu a oração como meio para que nos relacionemos com o Senhor. Obrigado porque podemos falar livremente com o Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço por mim e pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, que o Senhor nos ajude a crescermos nessa relação com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós evitemos a linguagem do repórter e que a substituamos pela linguagem do afeto, pela linguagem da filiação. Senhor, nos ajude a crescermos em oração, ao olharmos para Ti. Te pedimos isso e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.